Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor da palavra, te louvamos, te adoramos. Senhor, nós amamos celebrar festa para Ti. O Senhor disse para nós fazermos isso até a Tua volta. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor, celebrar essa festa ao Senhor, em memória de Ti. Agora abençoe a questão da palavra, Senhor, que nosso coração possa se abrir, Senhor, que nós possamos nos concentrar para ouvir a Ti, nos esforçar para receber algo de Ti. Precisamos da ajuda de Ti, da direção do Senhor. Precisamos da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos então continuando o nosso estudo do livro de Gálatas. E nós, nesta manhã, nós vamos entrar em Gálatas capítulo 4. Amém, irmãos? Gálatas capítulo 4. E o título da mensagem desta manhã é Os Filhos e Herdeiros de Deus. Nós vamos entrar no capítulo 4, então. Nós vamos entrar no capítulo 4 da palavra, nesta manhã. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Irmãos, Paulo, realmente, ele está numa luta muito grande. Ele escreve essa epístola às igrejas da Galácia para evitar uma verdadeira debandada que estava acontecendo. Então, o que ocorreu foi que irmãos, podemos dizer assim, irmãos, pessoas que se converteram, que creram no Senhor Jesus, mas também pessoas que não se despojaram das coisas velhas, das tradições judaicas, da religião judaica. Então, estas pessoas, elas desceram para a região da Galácia e começaram a falar para os irmãos das igrejas que, para que elas realmente fossem salvas, elas deveriam praticar as obras da lei, observar as obras da lei. Então, Paulo, irmãos, havia pregado o evangelho para aquelas igrejas em meio a muita luta, irmãos, muita luta. Para os irmãos terem ideia, irmãos, quando eles começaram a primeira viagem ministerial deles, João Marcos estava junto. Quando Paulo e Barnabé decidiram subir para as regiões da Galácia, quando ele decidiu subir para as regiões da Galácia, aquele que secretariava Paulo, aquele que secretariava Barnabé, que era João Marcos, ele desistiu. E tem uma obra de um autor que não é tão conhecido, que quando ele narra esse fato, ele conta essa história de acordo com algumas fontes e alguma pesquisa que ele fez. Ele diz que um dos motivos pelos quais João Marcos desistiu de continuar a viagem, que ele voltou para Jerusalém, é porque eles certamente enfrentariam muitas dificuldades, porque aquela região, a região da Galácia, era uma região topograficamente muito complicada para chegar naquelas cidades que eles pretendiam chegar no sul da Galácia. Então havia uma topografia muito acidentada e, além disso, para que eles pudessem chegar ali, havia o perigo de assaltos, pessoas muito perigosas no caminho, que eles deveriam possivelmente passar por muitos perigos. Então, João Marcos desistiu de viajar. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque foi em meio a muita luta, muita dificuldade que Paulo esteve ali, naquelas igrejas, Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. Realmente foi muito difícil para Paulo. E a perseguição dos judeus ali foi muito intensa, a ponto de Paulo, inclusive, ter sido apedrejado e dado como morto. Então, realmente foi muito complicado. O que esses irmãos que desceram para a Galácia, que desceram da Judéia e foram para a Galácia, eles falavam? Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Versículo 1 diz o seguinte: alguns indivíduos
que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, o que esses homens que desceram da Judéia falavam para os crentes da Galácia? A salvação completa, ela implica não apenas no fato de você crer em Jesus. Olha, irmãos, isso é uma heresia. Não somente no fato de vocês crerem em Jesus, mas vocês também devem praticar as obras da lei. Quais seriam essas obras? Circuncisão, guardar o sábado, a dieta que eles praticavam, por exemplo, não comiam carnes suínas, coisas assim, as festas que eles celebravam. Então, para vocês serem genuinamente salvos, vocês precisam praticar as obras da lei. E essa palavra, então, estava influenciando os irmãos, e a debandada era grande. Então, aqui, irmãos, no capítulo 4, versículo 11 de Gálatas, Paulo abre o coração dele e diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você consegue, irmãos, captar o sentimento desse homem, Paulo, que passou por tanto sofrimento para chegar ali na Galácia, que tantas as coisas sobrevieram a ele, inclusive ele foi apedrejado, mas ele não morreu, irmãos. Nós sabemos que Estevão, ele foi apedrejado, e Estevão morreu. Isso está ali no final do capítulo 7 de Atos. Estevão foi levado para uma alta cúpula dos judeus, chamada de Sinédrio, para que pudessem julgar aquela causa, já que haviam contratado os judeus testemunhas falsas para deporem contra Estevão, no sentido de que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. E aí nós temos todo o capítulo 7 de Atos, onde Estevão realmente ele demonstra ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Mas no final, irmãos, Estevão foi apedrejado. E Estevão, naquele momento do apedrejamento, ele olhou para o céu e ele viu Jesus de pé. O Filho do Homem de pé, Jesus, é a única passagem da Bíblia que fala que Jesus estava em pé, à destra de Deus. Ele estava indignado por ver o que se passava com o seu servo Estevão. Irmãos, Estevão morreu. Com o apóstolo Paulo, irmãos, aconteceu a mesmíssima coisa. Paulo foi apedrejado, mas Deus não deixou ele morrer. Irmãos, se Paulo morresse, o que nós seríamos hoje de Novo Testamento, irmãos? O que nós seríamos hoje da revelação, da economia de Deus, do propósito de Deus, irmãos? Quem matou Estevão não foram os judeus. Quem matou Estevão foi Satanás. E Satanás, irmãos, se levantou da mesma maneira para matar o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, o Senhor não deixou ele morrer. Ele foi dado como morto. E possivelmente ele foi morto mesmo, de acordo com alguns estudiosos. Porque na oportunidade em que aconteceu aquilo, irmãos, Paulo teria visitado o terceiro céu, visitado o paraíso, feito uma viagem universal, conhecido o trono de Deus. Isso ele relata
em 2 Coríntios capítulo 14, que ele foi ao paraíso, no centro da terra, mas que ele também foi ao terceiro céu. Ele diz que ouviu coisas inefáveis, e nós sabemos que grande parte daquilo que ele ouviu está totalmente relacionado com o impacto que ele teve de ter feito essa viagem universal, que um dia nós faremos também. Eu não sei se a gente vai no Hades, prefiro não ir lá. Eu prefiro não ir no paraíso. Aquele ladrão, né, que as pessoas falam do bom ladrão, o Senhor Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu espero, irmãos, e acredito que essa deve ser a nossa esperança, nós sermos arrebatados vivos. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes distraído com tantas coisas. Será que, com relação à sua conversão, com relação àqueles que nos acompanham pelo YouTube, será que com relação ao Evangelho que chegou até você, tudo o que aconteceu foi em vão? Tudo foi em vão? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos em situações e circunstâncias, nós estamos capengando, nós estamos ali manquejando, né? Acho que é isso, né? Entre dois senhores, é isso, né? Parece mais ou menos assim. Cocheando. É a mesma coisa, né? Manquejando, mas a palavra certa é cocheando. Às vezes você está como os irmãos das igrejas da Galácia, cocheando entre Cristo, o verdadeiro, o genuíno, e a lei. Cocheando, sabe, entre alguém que é tão maravilhoso, vacilando, vivendo de qualquer maneira a vida da igreja. A gente pode, irmãos, estar cocheando por causa de circunstâncias familiares, nós podemos estar cocheando por causa de situações profissionais, nós podemos estar cocheando entre dois senhores, porque o nosso emprego é o nosso Senhor, e está nos afastando de Deus. E nós não estamos percebendo que nós somos comprados pelo Senhor. Ele pagou um alto preço por mim. Por que eu estou cocheando? Dando mais importância para questões seculares, para as coisas deste mundo, do que para o Senhor de toda a terra que nos salvou. Será que foi em vão que o Senhor foi à cruz por nós? Será que foi em vão que nós recebemos o Evangelho? Será que foi para nós estarmos aqui nessa terra cocheando entre dois senhores? Qual que é o outro Senhor? Um é Jesus. Mas ainda temos o coração no trabalho, temos o coração na família. Deus deu uma esposa para nós amarmos a nossa esposa, deu um marido para nós amarmos o nosso marido. Mas nós devemos amar a Deus acima de tudo. Nossos filhos, nossos netos, qual é a tua prioridade? O que está no teu coração, meu irmão? Hoje tem muitas pessoas, mesmo do mundo cristão, estão celebrando a Páscoa. A Páscoa dos judeus foi estabelecida na ocasião em que eles foram libertados do Egito. Foi um cordeiro, foi morto. Eles deviam comer aquele cordeiro, ervas amargas ali. Eles deveriam borrifar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo exterminador iriam passar. Eles saíram. Essa foi a Páscoa, uma figura da redenção de Cristo. A Páscoa dos judeus, essa Páscoa que o mundo fala, não tem sentido, não tem significado nenhum para nós. Porque essa Páscoa, irmãos, foi substituída pela mesa do Senhor Jesus. Quando chega ali em João capítulo 14, 15, 16, 17, o Senhor ora. Ali foi a chamada última ceia. O Senhor falou: esta é a festa, isso é que vocês devem fazer, até que eu venha. É isso que vocês devem fazer em memória de mim. Agora as pessoas ficam atrás de figuras, de tipos,
Mas nós temos a realidade. Por que eu vou me preocupar com a figura por causa de tradição familiar? Isso me envolve, toma conta no meu coração. Irmãos, não vamos cochear entre dois senhores. Vamos seguir o Senhor com um coração puro. Irmãos, nosso coração pode estar limpo. Você pode olhar para você, não tem nenhum pecado. Não tem nenhum pecado. Está limpo o seu coração. Estou de bem com meu marido, estou de bem com a minha esposa, estou de bem com os meus filhos. Meu patrão já está perdoado. Perdoei o que meu patrão fez para mim. Está tudo certo. Mas você ainda tem amor pelas coisas do mundo. Então o seu coração não é puro. Ele pode ser limpo, mas não tem como alvo unicamente o Senhor. Irmãos, você entende que aquele que pagou um alto preço por você, ele comprou você, ele resgatou você, você pertence a ele, você é dele. Nós não somos este mundo, nós não temos mais nada a ver com isso. Nós devemos nos consagrar para o Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor e confiar no Senhor. Confie no Senhor, entregue a sua vida no Senhor, para o Senhor. Confia no Senhor, tudo mais Ele fará. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar dos seus filhos. Amém? Essa foi a introdução à mensagem. Tá certo, irmãos? Vamos entrar então, o título da mensagem é Os Filhos e Herdeiros de Deus. Os Filhos e Herdeiros de Deus. Vamos entrar aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então Paulo, irmãos, ele está labutando aqui com os irmãos da igreja da Galácia, falando que nós fomos guardados, no caso, quando Paulo está escrevendo, ele escreve na primeira pessoa do plural. Ele fala nós estávamos sob a tutela da lei. Nós estivemos sob a tutela da lei por 2000 anos. Porque antes da dispensação da graça, da dispensação do Espírito, que foi inaugurada quando Cristo morreu e ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, uma nova dispensação foi inaugurada. A dispensação do Espírito, a dispensação da graça, irmãos. Agora nós temos a igreja, para viver a vida da igreja, para servir o Senhor, para desfrutar do Espírito. É um novo momento. Mas aqui Paulo está falando, antes que viesse a fé, antes que viesse essa dispensação que nós estamos vivendo hoje, havia a dispensação da lei, desde Moisés até a vinda de Cristo, a dispensação da lei. Deus estabeleceu como padrão para ter comunhão com o homem a lei. Então a lei era o padrão que Deus estabeleceu para se relacionar com o homem. Então Paulo fala, antes que viesse a fé, estávamos sob a lei, sob a dispensação da lei, sob a tutela da lei. E nós estávamos nela encerrados. Você sabe o que significa encerrados? Aqui a tradução é trancados. Nós estávamos confinados. Então, isso nos remete àquela experiência lá que o Senhor Jesus falou em João capítulo 10. Vamos ver aqui, João capítulo 10. João capítulo 10. Ó Senhor Jesus, amém. Versículo 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco, estávamos encerrados, estávamos trancados, estávamos confinados no aprisco. Para que serve um aprisco? Aprisco é um lugar de confinamento das ovelhas, porque as ovelhas durante o dia têm o pasto, mas quando tem o inverno, e quando é noite não tem pastagem,
elas ficam confinadas no aprisco, protegidas. A lei se prestou a guardar as ovelhas de Deus, até que Cristo viesse. Deus teve um cuidado de guardar os seus escolhidos num aprisco, para que quando Ele voltasse, Ele libertasse, por meio do Evangelho, os seus escolhidos. Amém, irmãos? Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Lembre-se que aquele versículo 23, não é uma palavra exclusivamente para os gentios, mas é uma palavra também para os judeus, mas é uma palavra também para os gentios. Porque Paulo está falando na primeira pessoa do plural. Estávamos encerrados sob a tutela da lei. E a dispensação da lei era para todos. Era para todos. Era a base da comunhão de Deus com o homem, desde Moisés até a primeira vinda de Cristo. Então, lendo novamente o capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. É uma figura de Cristo, Ele é o pastor. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso não significa que todas as ovelhas saíram do aprisco. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Amém, irmãos? Então, agora vamos ver o versículo 16. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está claro? Amém? Versículo 16. Jesus fala: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, quando ele diz assim, Jesus, ainda tenho outras ovelhas aqui, são os gentios. Só que ele fala, não deste aprisco, mas estão em outro aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, aí sim, haverá Cristo e a igreja. Ou a igreja e Cristo, quer dizer, um rebanho e um pastor. O que é um rebanho e um pastor? É Cristo e a igreja. Mais nada. Isso é tudo o que você precisa. Se alguém perguntar para você, o que eu preciso para eu ser feliz? O que eu preciso? Você precisa de Cristo e da igreja. Você precisa estar nesse único rebanho, debaixo da direção e da orientação do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos voltar agora para Gálatas, versículo 24, 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de guardião, ou de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao tutor. O que o senhor está falando para os irmãos? Irmãos, Cristo já veio. Vocês não precisam da tutela da lei. Vocês não precisam do aprisco, do aprisco de onde vocês vieram, onde vocês estavam guardados. Vocês já foram chamados, foram salvos, receberam o Evangelho. A fé chegou para vocês. Vocês ouviram essa palavra aqui, do capítulo 3. Esse foi o evangelho que eles receberam. Olha, aqui é duro, hein, irmãos? Capítulo 3, versículo 1. Paulo realmente não está muito contente, muito satisfeito. Gálatas insensatos! Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? É a palavra correta. A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Qual foi o evangelho que Paulo pregou para os Gálatas? Cristo crucificado. Cristo foi exposto como crucificado, a redenção de Cristo. Ele nos resgatou da maldição da lei, para nos fazer filhos de Deus. Amém? Então, esse foi o evangelho que eles receberam, versículo 2 do capítulo 3. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito
Pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Olha, justificados pela fé está aqui. Quando você recebeu o Evangelho, aquela palavra do Evangelho tocou o teu coração, sensibilizou você, removeu as barreiras, você recebeu o Senhor, uma alegria te contagiou. A semente da palavra foi semeada no teu coração. E naquele momento, irmãos, que você ouviu a palavra, você reagiu, você creu. Isto é fé. Então nós não somos justificados por obras da lei, por praticar circuncisão, por guardar sábado. Paulo está falando isso. Nós somos aceitos. Ser justificado significa Deus nos aceita pelo simples fato de nós termos crido em Jesus Cristo. Se você creu em Jesus Cristo, se você recebeu o Senhor, você foi justificado pela fé. Nós não somos justificados por obras. Fazer o bem para as pessoas, dar dinheiro nos cruzamentos, dar uma balinha nos cruzamentos. O cara para ali, você não tem dinheiro, mas tem uma balinha, dá para ele. Isso não te justifica diante de Deus. O que justifica é você crer em algo que você não viu pelos olhos físicos, mas que você vê pelos olhos do coração. É isso que torna você alguém justo diante do Senhor. É por causa disso que você pode se apresentar ao Senhor. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Enquanto isso, aqueles judaizantes contaminavam os irmãos, levavam os irmãos às obras da lei, pelo esforço de guardar a lei. Mas, irmãos, ninguém consegue guardar a lei. É impossível guardar a lei, irmãos. Porque a lei expõe o homem, expõe as fraquezas do homem. A lei revela quem Deus é. Os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos revela? O que nós vemos nos 10 mandamentos? Qual que é o resumo dos 10 mandamentos? É amor. É amar a Deus, os 5 primeiros mandamentos. É amar o próximo. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Acho que está faltando um aí, está certo, irmãos? Não furtarás. Irmãos, isso é com relação às pessoas. O que é dele, o que é meu é meu. Não ficar cobiçando as coisas dos outros, não ter inveja dos outros. Então nós precisamos amar o próximo. E os primeiros 5 mandamentos, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos rejeitar tudo que é idolatria. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Irmãos, nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Porque quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós honramos a Deus, que é a nossa fonte mais remota. Amém, irmãos? Então a lei revela o amor de Deus. A lei expõe quem você é. E a lei serviu também como tutela, como guarda. Como tutela, como guarda, para guardar durante aqueles 2000 anos o povo sob a tutela da lei, aqueles que eram ali do judaísmo, e os gentios sobre outro tipo de guarda que nós vamos ver aqui. Tá certo? Então, versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé chegou, irmãos. Não permanecemos mais subordinados à lei. Louvado seja o Senhor. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Por que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sabe por que, irmãos, nós somos filhos de Deus? Porque nós somos batizados. Só que não é esse batismo que você está pensando não de colocar na água, não. Isso aí é um batismo visível. O batismo aqui é você que creu no Senhor, naquela ocasião, você foi imerso no próprio Deus. Você entrou na esfera divina. Você entrou na esfera espiritual. Você agora que recebeu o Senhor, você se revestiu dele. Amém, irmãos? Se revestiu de Cristo.
Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Você está dentro dessa roupa que você escolheu para vir na reunião, todos muito bem vestidos, todos sobriamente vestidos. Que bom, né, irmãos? Aleluia, louvado seja o Senhor. Você está dentro dessa roupa. Não se esqueça que nós nos revestimos de Cristo. E para você se revestir de Cristo, você tem de se despojar do velho homem, do que é velho, das coisas velhas, das coisas do pecado. Então você tira a roupa velha e você se reveste de Cristo. Uma nova roupa, um novo traje. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Versículo 28. Dessarte, assim, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, no mundo, as pessoas querem obrigar você a gostar das pessoas, não é gostar, respeitar as pessoas, mas o homem é pecador, o homem é preconceituoso. Deus falou para nós amarmos as pessoas. Nós não amamos os pecados que elas cometem, mas nós amamos a todo homem. Nós pregamos o evangelho para todas as pessoas. Não importa se a pessoa é assim, se é assada. Não importa. Nós não podemos discriminar. E aqui Paulo fala, irmãos, olha como que a palavra de Deus é uma palavra avançada. Como a cabeça do Senhor e Paulo unido, né, nessa comunhão é muito avançado. Ele fala assim, ó, já que nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo, como fala 1 Coríntios 12:3, se nós somos batizados para dentro de um só corpo, amém? Já que nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entramos dentro do Deus triuno, e nós demos testemunho disso, através de um batismo público físico, quando nós somos batizados, tá certo? Que é outra forma de batismo, tá? Batismo visível e batismo invisível, quando nós cremos. Não pode haver entre nós discriminação. Aqui fala, não pode ter judeu, grego, quer dizer, problemas de raças. O judeu e o grego, não podemos ser racistas, irmãos. Então não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem liberto. O que é isso aqui? Classes sociais. O escravo era pobre, o liberto não era pobre, tinha uma condição melhor de vida, mas na igreja não tem quem é pobre, não tem quem é rico, não tem quem é milionário, não tem quem é pobre. Não tem isso entre nós, irmãos. Irmãos, percebe o lugar maravilhoso que o Senhor nos colocou? Quando você está na carne, às vezes você volta a usar aquela roupa velha. Você volta a usar aquela roupa velha. Aí começa a discriminar irmãos. Aquele é rico, eu sou pobre, coitadinho de mim. Começa a ter problema de racismo, tá certo? Irmãos, na igreja não pode ter isso. Não podemos discriminar ninguém. A igreja é inclusiva, ela inclui as pessoas, ela recebe as pessoas. Amém? E também, olha aqui, irmãos, olha como é avançado isso aqui. Homem nem mulher. Percebeu o problema que tem hoje, o negócio de homem e mulher? É uma confusão, irmãos, tão grande isso. É uma bagunça o que o homem está fazendo isso. Mas a igreja não tem confusão de homem e mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Amém, irmão? Simples assim, tá certo? Ó, aqui, ó, não tem problema. Por quê? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós já não estamos mais debaixo da lei, da guarda da lei. Nós não somos tutelados. Nós não somos incapazes, né? Porque uma pessoa que tem um curador, né? Uma pessoa que está sob curatela, é uma pessoa que tem alguma deficiência psicológica, psiquiátrica, algum problema. E ela precisa de um curador para administrar os bens dela. Também não somos incapazes como um pupilo para estar debaixo de um tutor. Tá certo, irmãos? Não dá para explicar muito isso, tá? Vamos avançar, vamos para frente. Amém? O importante é que agora você é filho de Deus. O importante é que você creu. E que bastou você crer para você ser aceito pelo Senhor. Isso é que é importante. Amém?
Agora vai chegar coisa boa aqui. Capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Ó, o herdeiro é menor. Olha as comparações que Paulo faz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Que tempo é esse? O tempo em que eles estiveram debaixo da tutela da lei. Então, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele é herdeiro, ele tem um patrimônio maravilhoso, ele é muito rico, ele é o mais rico, mas ele ainda é menor. Então fala aqui, nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então a tradução correta melhor aqui é, nada difere de escravo, embora seja ele senhor de tudo. O menor herdeiro é um senhor de tudo que não manda nada. É um senhor de tudo que não manda absolutamente nada, porque está sob tutor. Entenderam, irmãos? Estão conseguindo entender isso? Aqui, versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Qual que é o tempo pré-determinado pelo Pai? Irmãos, esse tempo pré-determinado em que ele esteve sob tutores e curadores é o tempo dos 2000 anos da dispensação da lei. Mas agora no versículo 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, quando éramos incapazes, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo fala, assim também nós. Então, não está falando só de judeu, está falando especialmente para os irmãos da igreja da Galácia, são gentios. Assim também nós, quando éramos menores, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Assim como os judeus estavam debaixo dos rudimentos do mundo, e os rudimentos do mundo, para os judeus, nesse período de 2000 anos, se tornou a religião do judaísmo, uma religião. Para nós, gentios, nós ficamos também debaixo dos ensinamentos, dos rudimentos que conduziam a nossa vida. Os rudimentos do mundo religioso. Vamos ver aqui o versículo 8. Vamos ver a situação dos irmãos da igreja na Galácia, que eram gentios. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outras vezes aos rudimentos fracos, aos ensinamentos fracos, aos ensinamentos pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Olha, irmãos, aqui Paulo está falando diretamente para os irmãos da igreja da Galácia. Vocês serviam a outros deuses, versículo 8. Servis a deuses que por natureza não são. São religiões pagãs. A religião dos judeus, judaísmo, tem um só Deus. Mas a religião deles, dos gentios, tem vários deuses. É uma religião pagã. Deus veio e chamou-os para fora, os seus escolhidos. E os Gálatas aqui das igrejas foram chamados para fora por meio do evangelho que Paulo pregou. Estão entendendo, irmãos? Eu não sei se às vezes vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, né? Amém. Vamos lá, então. Então, aqui, irmãos, fala, mas agora que conheceis a Deus, ou antes vocês já eram conhecidos, mesmo antes de você conhecer a Deus, Deus já conhecia vocês. Como estáis agora vocês, meus irmãos, das igrejas da Galácia? Outra vez, voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar, quer dizer, estavam voltando àqueles ensinamentos, só que agora com um componente novo, com um componente da lei. Porque no versículo 10 fala assim, olha o que eles estavam praticando. Guardar dias, meses, tempos e anos. Eles estão guardando o sábado agora, irmãos. Eles estão guardando as festas, estão guardando Páscoa, estão guardando festa do tabernáculo, estão guardando tudo isso, irmãos. Entrou esse componente da religião judaica na vida da igreja. Entenderam a situação da debandada, irmãos? Entenderam? Essa era a situação das igrejas da Galácia. Então, versículo 4 agora, capítulo 3, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Aleluia. Então, a plenitude do tempo é quando o tempo se completou. Amém? Quando o tempo dos 2000 anos, né?
que eles ficaram sob a lei. Estava por se completar-se. O Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus, ele veio em que condição? Nascido de mulher, nascido sob a lei. O Senhor Jesus nasceu sob a lei. E ele cumpriu a lei. Ele foi circuncidado. Ele foi apresentado. Tudo segundo a tradição dos judeus. Ele foi levado para Jerusalém para estar ali nas festas, quando ele tinha cerca de 12 anos. Tudo de acordo com as tradições judaicas. Por quê? Porque ele nasceu sob a lei, ele viveu como um judeu, ele era um judeu, só que ele era o Salvador. Amém, irmãos? E nos 3 últimos anos de vida dele, ele saiu para cumprir o ministério dele. Amém? Então, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido de Maria, o descendente da mulher, semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja o Senhor. E ele veio, versículo 5, para resgatar. Resgatar significa, você foi sequestrado. O diabo te sequestrou. Ele capturou você está num cativeiro preso. Aí o Evangelho veio, o Evangelho da nossa salvação. O Evangelho veio, Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei. Então, não é somente para resgatar-nos em razão dos nossos pecados, mas também para nos libertarmos da lei, para tirarmos dos rudimentos deste mundo. Irmãos, aqui a lei é aquilo que o seu pai e sua mãe te ensinou, a educação que você recebeu e que é difícil você muitas vezes superar e que você se fia nessa educação que os seus pais muito bem intencionados eram para você, para até mesmo educar os seus filhos, para até mesmo repassar aquilo que seu pai e sua mãe falou para você e você repassa para o seu filho. Irmãos, não é assim, irmãos. A partir do momento que você creu em Deus, você foi regenerado, você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem que ter comunhão com o seu pai, com Deus. Ah, mas e o meu pai? Você pode até ouvir o seu pai, mas você tem que, em primeiro lugar, ouvir o seu Deus. O seu Deus você tem de ouvir. Então, porque nós ainda temos esses rudimentos fracos e pobres da educação, da cultura, das tradições humanas que nós recebemos e que governam muitas vezes as nossas vidas, que nos faz até viver a vida da igreja de qualquer maneira. Tem que cuidar da minha família, tem que cuidar não sei do quê. O Senhor não pode cuidar da sua família? Você que tem que cuidar deles? O Senhor não é suficiente para cuidar? Está entendendo o que estou falando? Aí você me contesta, mas eu não vou cuidar, não. O Senhor cuida através de você. Através de você. Mas numa nova cultura, numa nova maneira, você revestido de uma nova veste de Cristo. Aí, irmão e irmã, a sua família, olha, irmãos, vai dar tudo certo. Porque você vai estar debaixo do encabeçamento de Deus, encabeçamento do Senhor. Então veio para resgatar os que estavam sob a lei. Para quê? A fim de que recebêssemos a filiação. Não é aqui, irmãos, não é a adoção de filhos. Embora a adoção torne, hoje pela lei, uma criança nas mesmas condições de um filho biológico. Mas nós nascemos do Espírito Santo. Nós nascemos de Deus. Nós cremos no Senhor. Nós somos filhos de Deus. A palavra aqui então é filiação. Então, tudo o que o Senhor fez foi para ter muitos filhos. Os muitos filhos de Deus. Por isso que a promessa do Evangelho chegou até você. Por isso que você creu. E o Evangelho chegou até você. Amém, irmãos? Para quê? Para nos tornar filhos de Deus. Vamos dar uma olhada aqui em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Irmãos, chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou
o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, o ponto central de tudo, irmãos, é que Deus quer ter filhos. Deus quer ter muitos filhos. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, quer dizer, nós somos escolhidos por Deus na eternidade passada, antes que o mundo fosse fundado, antes que houvesse contagem do tempo. Nós somos escolhidos para quê? Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Nós não podemos nos tornar repreensíveis, irmãos. Nós somos escolhidos para sermos irrepreensíveis, para sermos separados do mundo, das tradições, dos rudimentos deste mundo. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o problema da igreja, as igrejas da Galácia, vou falar para você qual que é o problema das igrejas da Galácia. Eles estavam se desviando do ensinamento do apóstolo, de Paulo. Irmãos, nós temos no Novo Testamento o ensinamento dos apóstolos. As igrejas devem estar debaixo do ensinamento dos apóstolos. Quais são os apóstolos? É o que nós encontramos no Novo Testamento, irmãos. A palavra de Paulo, a palavra de Pedro, a palavra de João. Especialmente, irmãos, a palavra de Cristo, que é o apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Vamos dar uma passeada lá por Hebreus agora. Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por que ele é o apóstolo? Ele não é como Paulo, porque ele foi enviado por Deus, e ele veio de Deus, e ele veio com Deus. Por isso ele é o apóstolo. Deus esteve com ele a todo tempo. Ele é o apóstolo. A ele nós devemos ouvir. E nós devemos ouvir a Paulo. Nós devemos ouvir a Pedro. O apóstolo Pedro da Bíblia. Nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir a João. Nós devemos ouvir, irmãos, as palavras do Novo Testamento. Nós devemos ouvir as palavras do Novo Testamento. É isso que nós temos que ouvir. Entenderam, né, irmãos? Bom, tudo certo. Vamos voltar aqui. Capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, na eternidade passada, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a filiação, irmãos. Isso aqui aconteceu na eternidade passada. Ele já nos predestinou para sermos filhos de Deus. Irmãos, isso não é pequeno. Ele reservou isso para cada um de nós, sermos seus filhos. E porque nós somos filhos de Deus, nós temos a vida de Deus. E porque nós temos a vida de Deus, nós vamos crescer, irmãos, até a maturidade. Ter posição de filhos de Deus, para nós podermos ser herdeiros e herdar o galardão, herdar a recompensa, irmãos. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, já estou encerrando. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor quer ter muitos filhos, muitos irmãos do Senhor Jesus, muitos filhos, filiação, uma produção de filhos em massa. Agora nós recebemos a vida de Deus. Irmão, agora nós queremos ser herdeiros de Deus. Primeira parte, os filhos, mas também herdeiros de Deus. Para você ser herdeiro de Deus, você não pode continuar na sua menoridade civil. Quer dizer, na sua vida cristã infantil. 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 Você precisa crescer em vida. Crescer em vida implica em ter uma vida sob restrição. Porque viver sob restrição é entender que Jesus Cristo é Senhor.
Quantas vezes você falou que Jesus Cristo é o Senhor? Você já falou que Jesus Cristo é o Senhor? Já falou ou não? Mas você refletiu a respeito do que você disse? Se Ele é Senhor, você tem que ter uma vida que o agrade. Você tem de negar a si mesmo. O Senhor Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser crescer em vida, você precisa tomar uma atitude prática na sua vida, no seu viver. Você precisa deixar o mundo, deixar os rudimentos do mundo, os ensinamentos fracos e pobres que você aprendeu das suas tradições familiares. Jogue fora tudo isso. Jogue fora a religião, aquilo que você recebeu na religião. Jogue fora também. Nós não queremos uns ensinamentos fracos e pobres, esses rudimentos fracos e pobres. Nós queremos o ensinamento dos apóstolos. Nós queremos a palavra de Deus. Nós queremos o grande desafio, nosso grande desafio hoje na vida da igreja, é nos mantermos nesse trilho, no ensinamento dos apóstolos. Uma igreja normal, uma vida da igreja normal, que não deriva para os rudimentos, para os ensinamentos fracos do cristianismo. Muitos líderes falando tantas palavras, tantas coisas, ensinamentos fracos, ensinamentos pobres. Quando você morrer, meu irmão, você vai para o céu, não se preocupe. Isso é pobre, irmãos. Isso é pobre. Batizar criança. Que valor que tem você batizar uma criança numa denominação? Isso é pobre. Isso é um ensinamento fraco. Nós precisamos estar no único rebanho na vida da igreja. Amém? Agora vamos concluir a nossa leitura. Ó Senhor Jesus. Então, estamos aqui no versículo 6. Porque, vamos ler juntos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Você pode clamar Pai, você pode clamar Pai, porque o nome de Deus é Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E agora você precisa fazer a sua parte, deixar de ser infantil e crescer em vida. Amém? Ó Senhor Jesus, versículo 7. Para finalizar, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você quer herdar? Você quer herdar Deus? Você quer ser herdeiro de Deus? Você quer ter aquela experiência de olhos que viram, como é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9? Como que é, irmãos? Vamos lá. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, você quer desfrutar dessas coisas? Hoje o Espírito está como dando coisas para você, como um antigozo de tudo isso. Mas um dia nós vamos ter a totalidade. Você precisa crescer em vida. Amém? Então vamos lá. Agora, Xande. É contigo, é você mesmo. Amém, irmãos? Aleluia. Que tal nós orarmos de 2 em 2? Vamos orar de 2 em 2, depois temos avisos importantes, tá bom? Vamos orar. Que essa palavra possa ser gravada no nosso coração. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, amém. Amém.
Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Eu quero encorajar os irmãos que quando a mensagem termina, a reunião não terminou, né? Eu gostaria que os irmãos permanecessem até o final da reunião, porque hoje, por exemplo, nós vamos encerrar mais cedo, não vai ter almoço aqui. Mas eu ainda vou para casa, eu vou fazer almoço ainda, dá tempo, está tudo tranquilo. Eu não sei qual que é o grande compromisso que às vezes a gente tem que sair estourando daqui e tal. Não, irmãos, é importante nós consagrarmos realmente o momento da reunião para o Senhor. Nosso coração deve estar aqui. Nossa mente deve estar aqui. Nossa emoção deve estar aqui. A nossa vontade deve ser estar aqui. Por isso, ontem foi falada uma palavra muito importante. Escavar as nossas partes interiores para que o Espírito possa fluir. Então, irmãos, eu quero realmente encorajar os irmãos. Como é importante nós nos consagrarmos a desfrutar de maneira intensa do Senhor nas reuniões. É importante, irmãos. Não tem, sinceramente, desculpa de eu falar assim, irmãos, eu acho que não tem uma justificativa maior para a gente sair correndo da reunião logo que o irmão termina a palavra aqui. Ainda precisamos valorizar o compartilhar dos irmãos. Ainda tem avisos que são importantes. Amém, irmãos? Amém. Não estou querendo ser chato com os irmãos, mas eu estou querendo que essa palavra que foi falada hoje, nós precisamos dar importância para as coisas de Deus. Não é isso que importa na nossa vida? O Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu para nos comprar, para nos ganhar, para ganhar nosso coração, irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem nisso e levassem isso diante do Senhor. Amém? Então, é importante, irmãos, nós sabemos que nossa vida é para o Senhor. Eu não vejo mais nenhum sentido para a minha vida. Você vê? Alguém vê? Alguém pode falar assim, não, o sentido da minha vida é trabalhar. O sentido da minha vida eu preciso cuidar da minha casa, é ter um carro bom, preciso limpar o carro, preciso lavar o carro, preciso cuidar da casa. É esse que é o sentido da vida. Eu preciso me divertir. É esse que eu sentido. Eu preciso assistir o jogo. É decisão. É. Já pensou se o meu time perde? O que será da minha vida? Meu pai torce para esse time, eu também torço. Poxa. O pai passou para o filho. É herança. Irmãos, tudo isso é para nós levarmos diante do Senhor. Nós precisamos realmente considerar diante do Senhor. Semana passada, por exemplo, eu gostei do testemunho dos jovens que vieram aqui. E um dos jovens falou assim, eu valorizo, mais ou menos isso, né? Eu valorizo as reuniões porque meus pais nunca deixaram de vir para as reuniões e nunca trocaram as reuniões por outras coisas. Amém? Então, esse é um legado que você pode deixar para os seus filhos, tranquilamente. E isso não é do mundo, isso não é rudimento do mundo. Isso é algo do Senhor. Amém? Ô Senhor Jesus! Bom, temos alguns avisos, irmãos, que eu gostaria de passar para os irmãos, que o nosso querido irmão Francisco Cadorim, ele teve um episódio que foi preciso levar para o hospital e foi internado, e ele está com lesão no intestino. Então ele vai ser operado, está marcado para terça-feira. No final da reunião nós vamos orar. Amém. Isso é importante também ou não, irmãos? Amém. Nós vamos orar pelo irmão, orar por essa cirurgia, e que o Senhor fortaleça ele. Aqui ele mandou um recado para mim, né? O quarto que estou aqui na Unimed, andar 3, quarto 2108, B. Segundo os médicos, a cirurgia está marcada para terça-feira, dia 22, parte da manhã.
Qualquer alteração eu aviso você. Muito obrigado pelas orações. Estou muito fortalecido e em paz. Que o Senhor abençoe a todos e uma ótima reunião do Partir do Pão. Você pode estar aqui? Esteja por inteiro. Esse irmão não pode estar aqui, né? Mas você pode? Eu posso? Vamos estar por inteiro. Amém, irmãos? Aleluia. Então, no final da reunião, nós vamos orar. Também queria informar que a irmã Sueli Brito também passou pela cirurgia, já está em casa e está se recuperando bem, graças ao Senhor. Continuemos orando pela irmã, né? Amém? E vamos ver alguns avisos então agora. Pode passar os avisos. Hoje à tarde tem uma tarde especial dos jovens. Qual a razão deste amor? É na rua Oscar Romero. Está tudo certo com os jovens, né, Mateus? Estão sabendo, tudo certinho. E à tarde vai ter uma palavra também para os jovens. Então, vamos orar pelos jovens também. Amém? Aleluia. Irmão, semana que vem, já domingo que vem, a Voz que dá Vida é uma reunião especial às 19 horas aqui na Casa 1. Reunião de evangelização. Amém? Pessoas precisam ser salvas e nós podemos convidar essas pessoas para virem para a reunião. Os irmãos podem passar no serviço de literatura, pegar um folheto que tem o convite específico para essa reunião. Então, irmãos, vamos orar por essa reunião também. No final nós vamos orar pela reunião desse dia 27. E depois da reunião, pode pôr outro aviso, depois da reunião tem a noite dos pastéis. Um combo de pastéis por R$15, e aí tem um plus aí que é o pastel de banana, né? Tá certo? Os pastéisinhos estão olhando para vocês aí. Vamos desfrutar da reunião e depois comer pastéis. Comunhão das igrejas da micro-região. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Data, dia 18 de maio, guarda essa data, às 9h30. No local de reuniões da igreja em Descalvado, valor R$20, crianças e menores de 11 anos são isentas, não pagam, e o prazo de inscrição é até dia 11 de maio. Então dá tempo ainda, os irmãos vão se programando, tá? Mas dia 18 de maio nós vamos ter essa comunhão entre igrejas da nossa micro-região, vamos ter um momento de convívio, palavra, encorajamento, amém, irmãos? Então vamos orando para participação dessa reunião também. Mais algum aviso aí para nós? Não? Oi. Gabriel Gimenez? É? Vesícula. Tá bom. Vamos orar também pelo Gabriel. Jovem, né? Quantos anos? 19 anos. Puxa vida. Então, nós que somos mais velhos, já, né? Amém, então. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Nós estamos no lugar que o Senhor determinou para nós. Estamos na igreja, o lugar que o Senhor separou, lugar especial. Ó Senhor Jesus, Senhor, com o teu sangue, o Senhor nos comprou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos tornou filhos de Deus. Agora nós queremos viver por fé, andar na tua presença, ter uma vida que te agrada, uma vida que edifica a igreja, que leva adiante o teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Não queremos ser distraídos pelos rudimentos do mundo, pelas coisas desse mundo, pelas coisas da religião, mas nós queremos estar na fé, no Espírito, andando e caminhando no Espírito. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Também oramos pelos nossos irmãos, colocamos o Francisco Cadorim, o Chicão, na tua presença. Senhor, abençoe, Senhor, essa cirurgia que ele vai passar. Ó Senhor Jesus, dá sabedoria, dá atenção aos médicos, Senhor, para que cuidem bem do nosso irmão, para que tratem bem do nosso irmão, que ele seja restituído
ao serviço, à igreja, à sua família. Senhor Jesus, apresentamos a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Chicão. Também apresentamos o Gabriel Jimenez na Tua presença. Seja com ele nessa cirurgia. Senhor, que esse jovem seja para o Senhor, possa crescer, avançar na Tua presença. Guarde também toda a família. Nós entregamos em Tuas mãos. Senhor, cada irmão, cada irmã, nós apresentamos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Obrigado pela Tua palavra. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Guarda a Tua igreja nessa semana. Abençoa a comunhão dos jovens à tarde. Senhor, também oramos, Senhor, para que o Senhor liberte muitas ovelhas do aprisco. Senhor, que reconheçam a Sua voz. Senhor, que venham na reunião do próximo domingo, que ouçam a voz que dá vida. Senhor, a Tua voz dá vida. Tua voz deu vida para nós. Continua dando vida para nós. Senhor, resgata essas pessoas. Senhor, abençoa nossos convidados. Senhor, leva-nos a ter encargo para convidar as pessoas, para trazê-las para o Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês.